paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, a todos os leitores da Bíblia Sagrada, alunos da EBD, professores e todos os amantes das Escrituras Sagradas. Estudamos neste domingo que passou sobre o filho é igual com o pai. E o nosso versículo da leitura diária desta segunda-feira, o verso está no Salmo de número 8 e o verso 4. O termo filho na Bíblia indica muitas vezes, não é sempre, mas indica muitas vezes a mesma espécie, porque temos muitas expressões na Bíblia Sagrada. E o verso que é da terça-feira está em Amós, capítulo 7, verso 14, que fala a expressão bíblica, os filhos dos profetas, equivale à expressão os profetas. Vamos ver então o Salmo de número 8 e o verso 4. O que diz? Diz assim: quem é o homem mortal para que te lembre dele? E o filho do homem, para que o visites? E muitos pegam um versículo como esse, e aí dizem que Jesus era menos do que Deus. Que Jesus foi menos do que Deus, porque ele também foi um homem mortal. Mas, meus irmãos, o que precisamos entender é que Jesus teve a natureza 100% homem, mas ao mesmo tempo a natureza 100% Deus, pelo que ele fez na face da terra e pelo que ele aguentou, pelo que ele passou sem pecado, mas para pagar um preço pela salvação da nossa alma. Então, meus irmãos, ele foi um homem mortal? Foi, mas foi neste mesmo tempo 100% Deus, porque ele aguentou até o fim sem pecado, sem blasfêmia, sem ignorar, sem heresia nenhuma, e ele ressuscitou ao terceiro dia. O que ele falou aconteceu. Vamos ver o que disse Amós, a expressão bíblica, os filhos dos profetas equivale à expressão os profetas. Amós capítulo 7 e o verso 14, vamos ver o que diz nós aqui, o profeta. 14, e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicomoros. Então, Amós não era profeta e nem filho de profeta, mas o Senhor chamou ele um dia e ele foi profeta. Então, por isso é que nós temos que ter a certeza que essa expressão bíblica, os filhos dos profetas, equivale à expressão os profetas. Porque Amós não era filho de profeta e não era profeta. Mas quando Deus chamou ele, ele começou a profetizar. E assim somos cada um de nós. Eu não sou filho de pastor. E nunca fui pastor. Mas se Deus me der a oportunidade e me chamar, eu posso ser um pastor. Então, que Deus nos abençoe e que nós saiba usar as expressões bíblicas para podermos entender que não podemos fazer confusão com algumas expressões bíblicas que muitos fazem confusão, pegam um texto isolado e aí querem causar uma doutrina em cima do assunto. E aí se torna numa heresia, se torna em algo de blasfêmia, às vezes, contra o que o texto e o contexto querem dizer. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que nós possa cada dia entender mais a santa palavra de Deus, porque é algo difícil de entender para o homem material, é difícil de entender para o homem carnal. Mas quando temos a unção do Espírito Santo na nossa vida, a gente lê, não entende, mas lê.
um pouco antes, ler um pouco depois e ver o que o conteúdo do assunto quer falar. Mas nós sabemos e temos a grande certeza, biblicamente falando, que o filho é igual com o pai. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus Cristo.